Olá pessoal, estamos aqui no canal Corcovado Serviços, né? Meu nome é Ronaldo Euclides. Hoje a intenção aqui é a gente substituir todo tipo de equipamento que vocês tiverem em casa de pequeno porte, né? Basicamente pequeno porte, mas de grande também pode ser usado. Substituir as pilhas, né, por um componente, um circuito que você possa ligar na tomada. Para evitar gasto de pilha, hoje a gente vai demonstrar aqui uma campainha, né, sem fio. Aqui é o transmissor e aqui é o receptor. A unidade externa que fica lá no portão é a unidade interna dentro de casa, mas serve para qualquer outra coisa que você quiser. Radinho de pilha, né, rádios que você tem em casa, tudo que tem entrada, um plugzinho ali para fonte de alimentação. A gente vai explicar tudo aí, tá? Existem basicamente dois tipos de fontes, né? Uma fonte linear e uma fonte chaveada. Qual é a diferença de uma para outra? A fonte linear, ela utiliza transformador de núcleo de ferro, né? Esse tipo de transformador aqui, não sei se dá pra ver, tá vendo? Esse núcleo, isso aqui é o núcleo e aqui é onde ficam as bobinas, né? O enrolamento. Então esse núcleo dele, o material é ferro, né? E a fonte chaveada, né? Que utiliza um transformadorzinho bem menor. E o núcleo dele não é ferro, é um material de ferrite, né? Se a gente tirar aqui, vou pegar outro maior ali, a gente vai ver um material de ferrite, aquele mesmo do grafite, né? Só que é mais compacto o material. Diferença de uma para outra é bem gritante, né? Em termos de funcionamento, as duas basicamente, se você tiver duas 12 volts por 1 ampere, as duas vão fornecer 12 volts por 1 ampere. Só que a chaveada ela é normalmente mais compacta, muito mais compacta. Então, uma mesma fonte dessa daqui de 12 volts, eu teria provavelmente uma caixinha desse tamanho, 12 volts por 1 ampere. Eu posso ter uma desse tamanho aqui, chaveada, ou posso ter uma linear provavelmente maior que essa. Essa daqui é de 9.200 mA, então para ver que é bem maior, né? Então a de 12 volts seria maior que essa para 1 ampere. Então basicamente, em termos físicos, a diferença é essa, por causa do tamanho do transformador. O transformador, quanto maior a característica de corrente, maior ele é. Esse aqui é de 6 volts por 100 mA, 0,1 ampere. Então de 1 ampere seria um bicho bem grande, e consequentemente aumentando o tamanho da fonte. Em termos de elétrica ou eletrônica, a diferença funcional é que essa aqui tem os 12 volts por 1 ampere mais perfeito, uma estabilidade mais perfeita, né? Quase que 100% de perfeição, enquanto essa daqui gera muito ruído na saída, né? Eu vejo aí pessoal de refrigeração trocar, fontes na original da placa, eliminar o circuito original da placa de uma chaveada e colocar uma linear. Nunca façam isso, tá? Isso compromete toda a placa. No caso que eles fazem é com a placa inverter, né, que é uma placa cara. Então eles acabam comprometendo toda a placa. E eu vou mostrar aqui todo o circuito da placa, eu vou mostrar o porquê aqui, tá? Então eu vou dar um pause aqui e vou preparar tudo aqui pra gente explanar para vocês, tá bom? Vou reposicionar a câmera aqui. Bom, vamos lá. Essa aqui é a campainha, né? Aqui já foi feito o serviço, né? Mas
basicamente é ver o positivo, o negativo e ligar aqui por dentro, né? Positivo e negativo. Como que dimensiona a fonte? Bom, aqui a gente sabe que são 3 pilhas, né? 3 pilhas cada um, tem 1,5 volt, né? Dá 4,5 volts. Agora, qual é a corrente? Quando não se diz a corrente aqui, a corrente é em ampere ou em miliampere, né? Quando não se diz a corrente aqui, aí fica mais complicado para a pessoa que não tem muita prática. Teria que colocar um equipamento chamado amperímetro, ver a corrente de consumo e pedir uma fonte com a corrente acima. Ou seja, se colocou um amperímetro e deu uma corrente de 100 miliamperes, eu tenho que colocar acima de 100 miliamperes a fonte, né? Uma fonte, por exemplo, isso aqui é 4,5 volts, eu tenho que colocar de 4,5 volts, né? Se o consumo que eu achei foi 100 miliamperes, acima de 100 miliamperes, né? Então nesse caso foi achado aqui o consumo de 20 miliamperes máximo, né? E aí eu consegui uma fonte aqui de 4,5 por 450 miliamperes, tá super dimensionado, com certeza, já que o consumo é 20, eu estou com 450, mas não tem problema, quanto maior a corrente, mais tranquilo o equipamento trabalha, ele vai puxar até 20 miliamperes, né, de corrente. Então acima disso, o que tiver de sobra é lucro, foi a mínima que eu achei, isso estava nas minhas sucatas, então beleza, tá aqui, esse aqui tá pronto. Então vamos agora para o transmissor. O transmissor ele vem com uma fita dupla face para a gente colar lá no portão, lá de fora, lá da pessoa apertar a campainha. Então ele traz uma bateria, uma bateriazinha de 12 volts, muito usada em controle de carro, de portão, alguns de portões, outros de carro, não sei se dá pra ver daí, dá pra ver aí 12 volts, tá, acho que dá. É uma de 12 volts, a corrente também não chega nem a 5 miliamperes, mas o que eu tinha era uma fonte de 12 volts, a fonte usada em câmeras, a câmera de segurança. Essa fonte está na faixa aí de R$20. Basicamente, o valor dessa bateria, ela custa em torno de entre 5 e 20 reais, dependendo onde você for comprar. Então, basicamente, em 2 meses você vai trocar umas 2 vezes essa pilha, essa bateria. Então acho que vale a pena investir numa fonte. E essa daqui é exatamente isso daqui, ela foi tirada de uma caixa, só que foi modificado para fazer a ligação lá. Então foi ligado o fio na saída, o positivo vai no positivo e o negativo vai no negativo. Como que eu sei? Normalmente vem dizendo na placa, essa aqui por um acaso não vem, mas na pilha também vem. Essa parte aqui da pilha ou da bateria é positivo, e essa aqui é negativo, essa aqui é negativo e essa aqui é positivo, esse é padrão, pilha, bateria, legal? Então é isso aqui que a gente fez. Aí agora, depois dela pronta, a gente vai arranjar uma caixinha. Eu vou tentar cortar essa caixinha aqui para adaptar ela, para instalar lá no local. Então uma outra dupla face, vamos lá para fazer o teste.
tá? Lembrando qual é a função dessa fonte de alimentação, né? É transformar esses 127, né? Ele reduz para 12 volts e transforma em EC. Aqui é alternada, né? Corrente alternada, ela tem ondulações, né? Na entrada, são ciclos, o nosso ciclo de entrada são 60 Hz, né? Então são 60 vezes por segundo esse ciclo, transformar em uma linha reta, né, de simplesmente 12 volts com a referência zero, né? E o outro lá é de transformar de 127 para 4,5 volts. Então, essa não funciona. Aí. Só instalar e esquecer que existe pilha, ok? Bom, agora eu vou só limpar a minha bancada aqui e vou preparar, né? Como que eu sei, tenho certeza que é uma fonte chaveada, se é uma fonte chaveada ou se é uma fonte linear, né? Em grande parte dos casos, a fonte chaveada ela vem com entrada 110, 220 automática. Isso não é padrão, tá? Mas em grande parte dos casos, né? E ela é leve, né? Ela é bem levinha. Já viu que os componentes aqui não tem peso. O que pesa na realidade é o tamanho do transformador. Esse daqui já é um transformador de 500 mA, de 9 volts 500 mA. Então de 1 ampere vai mais, esse aqui é de 100 mA, 500 mA, e o de 1 já fica bem maior, né? E ele é pesado, né? Você vê essa aqui, a diferença de peso é bem grande. E normalmente a de fonte linear, ela vem com a chavezinha 110, 220. Isso não é comum na fonte chaveada. Pode vir também, tá? Mas não é comum numa fonte chaveada, né? Então basicamente é o peso e o tamanho, né? Para você diferenciar se é linear. Fora isso, não tem nada aqui especificando, por fora especificando o que é linear e o que é chaveado. Então beleza. E onde que se usa a fonte? Tudo que precisa se alimentar de baixa tensão. Tem coisas que se alimentam com alternada também, e aí não se chama de fonte chaveada, se chama só de um transformador, um redutor de tensão. Aí aqui vem escrito ACAC. A fonte chaveada, ela vem escrita na saída output, não sei se dá para ver aí, na saída output DC, né? E vem com essa simbologia de polaridade, onde tem o positivo e o negativo. Todas elas têm positivo e negativo. Não é padrão, tá? Pode ser tanto positivo na área externa. O que quer dizer com isso? É isso aqui, ó. Se o positivo é interno e o negativo é externo, ou vice-versa, tá? As fontes vêm indicando. E quando não vem indicando, tem que pegar um equipamento, o voltímetro, né? No caso a escala de volt, voltímetro e voltímetro DC. Então vamos lá, tudo, os carregadores de celulares, né, todos eles são fontes de alimentações, né? Que mais? Radinho de pilha, o próprio rádio de carro, quando você usa ele embancado, ele usa fora do carro, né? A bateria de um carro, ela já gera 12 volts, né? Ela já cria 12 volts ali quimicamente, DC, então não é uma fonte de alimentação, é uma fonte, porém natural, né? Quimicamente, não é uma fonte transformada de uma alternada para contínua. Enfim, todos os equipamentos residenciais têm uma fonte de alimentação, seja ela interna do equipamento ou externa. Interna, quando no caso de televisão, na maioria delas, hoje tem muitas fontes aí externas de televisões, mas a maioria é interna. Equipamento de som, DVD, todos eles têm um circuito desse interno
para alimentar os componentes eletrônicos, já que todos eles, ou 90% deles, em sua grande maioria, funcionam com corrente contínua. O circuito eletrônico trabalha com corrente contínua. Então precisa se transformar desse alternado que vem da rede para contínuo, para poder funcionar todos os componentes eletrônicos, tá? Circuito eletrônico. Então beleza, vou dar um pause e depois a gente vai ver lá a diferença eletrônica, a diferença dos sinais de uma fonte chaveada para uma linear. Bom, aqui tá aqui as duas fontes, uma do lado da outra, demonstrando aqui a diferença de uma linear. As duas têm a mesma característica, quase a mesma, né? Essa daqui é 800 mA por 12 volts, e essa daqui é 1 ampere por 12 volts, né? Então vejam a diferença dos transformadores, o núcleo de ferro, o núcleo de ferrite, né? Lembrando que a característica principal é essa, né? Agora toda fonte tem transformador? Não necessariamente, né? Tem componentes que podem fazer a função do transformador, né? Qual é a função dele basicamente? É reduzir a tensão de entrada. Se aqui é 127, eu quero menor que 127, eu posso usar um transformador. Se eu quiser maior, eu posso usar um transformador. E se eu quiser igual, eu posso usar um transformador. Um vai ser redutor, outro vai ser elevador de tensão e outro vai ser isolador, tá? Já que ele só vai de 110 para 127 para 127, ele só vai isolar da tensão de entrada, né? E aí, as outras etapas da fonte, né, que é a retificação e a estabilização, são função de outros componentes, né? Que no caso da maioria das lineares não tem a função de estabilizador, mas isso daí é um assunto mais profundo. A finalidade desse vídeo é só demonstrar a diferença das duas e característica das duas, né? Característica no final, né? Característica de sinal de saída, né? A finalidade é essa, qualidade, diferença de qualidade das duas. Então vamos lá, eu alimentei as duas aqui, vou fazer acender uma lâmpada de 12 volts de carro, né, com cada uma. Consumo dessas lâmpadas em torno de 100 a 200 mA, eu acho, nunca medi, mas pela potência dela, acho que é por aí. Mas isso não importa, importa que para a gente fazer essa medição que a gente vai fazer agora, a gente precisa que ela esteja alimentada, né, que as fontes estejam alimentando alguma coisa. E a gente vai medir através desse equipamento. São osciloscópios, um é digital, né, e o outro é analógico. Tem as mesmas funções, porém esse daqui é infinitamente mais recursos, né, e maior característica, maior range de medição do que esse. Mas esse aqui vai nos dar o que a gente precisa agora. Então os dois estão na escala de tensão por divisão, ou seja, os dois com 1 volt por cada quadradinho desse. Então estão no mesmo parâmetro, cada canal desse daqui. Então vamos lá, vamos ligar os dois para vocês entenderem o que eu quero dizer. Tá aí, as duas fontes alimentadas. Então tá aqui, as duas lâmpadas iluminadas, né, medindo cada canal, e a diferença básica é essa daqui, tá? Para a mesma tensão de saída, ou seja, as duas 12 volts com 1 ampere, para alimentar a mesma carga, olha o ruído que essa aqui gera. Essa aqui é linear e essa aqui é a chaveada. Então a linear, ela gera muito ruído para o circuito. Tem como melhorar isso aqui? Tem, aumentando, melhorando a característica da fonte, aí já gera mais custo. É um capacitor. Capacitor é essa peça aqui, né, que tem a função básica de filtragem, né, de saída, né,
para a gente conseguir essa na mesma característica dessa, né, ou seja, ela tá aqui, que a ponteira estava escapando aqui, estava dando mau contato, mas vamos lá. Aí para a gente ter essa mesma característica, fazer com que a linear fique assim, né, fazer com que a linear fique assim, a gente precisa aumentar o valor desse capacitor, mas ele vai precisar aumentar muito, né? Então uma fonte chaveada, né, não precisa de um capacitor muito grande por causa da característica de frequência de saída do transformador. Essa é a principal característica, né? Essa trabalha com 60 Hz, né? Essa aqui trabalha com 60 Hz, essa aqui trabalha com em torno de 15.000, né, Hz, né? Em torno de 15.000. Então se precisa de um capacitor de menor valor, né? Basicamente é isso, pessoal. Então tá aí, né? Nunca substitua, né, uma fonte dessa aqui chaveada por uma linear, tá? Nunca faça isso para celular, para qualquer tipo de equipamento, tá? Fonte chaveada, ele tem a característica de saída muito melhor, né? Existe alguns inconvenientes da fonte chaveada, né, que ele gera muito ruído na entrada dele, né, na linha de rede, né, gera muito harmônico, mas isso daí é uma outra história. Nossa função aqui é alimentar alguma coisa. Então, né, para aqueles radinhos ali, né, radinho de pilha, né, vários equipamentos que podem ser colocados. Você vê que todos, né, esse aqui é um rádio comunicador, todos eles têm fonte para carregar, alimentar a bateria. Aqui está um rádio de carro, né, é um CD de carro, multimídia. Você vai ver que você pode botar uma fonte aqui de 12 volts, né? Mas a corrente, qual vai ser a corrente para esse cara? A gente pode ver aqui, ó. Esse aqui tem especificado a corrente. Não estou achando. Aí a gente tem que baixar o datasheet dele, manual, para a gente ver a corrente. Mas rádio de carro, normalmente uma fonte de 2 a 5 amperes consegue trabalhar bem. Em média de 5 amperes aí, uma fonte boa, dá para trabalhar bem. Beleza, pessoal? Tem um vídeo aí, né, no canal, que é um vídeo ensinando, né, a montar uma fontezinha ajustável dessa para bancada. Fonte bem simples. Essa daqui é mais simples ainda do que tem lá. Tem proteções de corrente, regulagem de corrente, de tensão, regulagem e proteção de corrente e de tensão. Essa daqui não, é bem básicazinha. Mas o vídeo completo vocês precisam mandar aí pro canal pra gente poder enviar por e-mail, ok? Obrigado aí, até a próxima.